E a gente tá aqui hoje para falar sobre açúcar. A gente até já falou num vídeo aí pelo YouTube mesmo, no canal, só sobre o açúcar. E hoje a gente quer fazer uma live para discutir um pouco sobre isso e passar algumas informações e também o como seriam 30 dias sem açúcar e convidar vocês a realizar esses 30 dias sem açúcar, tá? Então essa live é para isso, para melhorar a visão de vocês sobre isso e também motivar, encorajar que vocês realmente façam esse teste, né? A gente ainda vai falar muito aqui sobre isso, tá? E deixar cada vez mais prático para vocês tudo que a gente passa no dia a dia e o como direcionar isso e o como vocês aí também recebam de uma forma tipo, acontece comigo, né? Como é que eu posso sair disso, melhorar isso? Acredito que eu sempre fui muito assim, né, na minha profissão, no meu dia a dia, atendendo os meus pacientes, essa questão de se sentir no lugar do outro, né? Como essa pessoa se sente, o porquê que ela tá ali e assim vai. Então eu quero deixar isso muito humano para que vocês se sintam cada vez mais acolhidos, independente do assunto que eu estiver aqui direcionando a vocês, certo? Então bora pra live, bora falar do açúcar. Então, o que seria o açúcar? Ele é a sacarose, que é a união da glicose, dos carboidratos mais refinados aí, e da frutose, que é o açúcar que vem também das frutas, tá? Então, são os dois que formam a sacarose. A glicose, ela vem de uma forma para uma energia mais rápida dentro do nosso organismo. E a frutose nem tanto. Por quê? Porque tem sim sempre uns componentes com a fibra. Então faz com que a nossa digestão e a nossa liberação dessa glicose para dentro do nosso organismo seja mais lenta. Então, por isso que sempre o consumo de carboidratos mais complexos, mesmo que eles gerem açúcar dentro do nosso corpo, é melhor, porque ele vai ter uma digestão um pouquinho mais controlada e liberada essa glicose de uma forma mais tranquila do que, por exemplo, o açúcar vindo de um doce, o açúcar adicionado como o açúcar no café, no chá, no suco e assim vai, tá? E também vou explicar um pouquinho depois o como algumas coisas em relação à frutose também deixa de uma forma mais rápida dentro do nosso organismo, por exemplo, os sucos, tá? A gente ainda vai falar muito sobre isso. Eu quero só ir por partes, porque senão eu me perco. Sou uma pessoa que eu falo demais e eu amo o que eu faço, amo a nutrição, então eu vou só colocando os assuntos em dia e não foco para vocês não se perderem nesse assunto que a gente quer falar. Açúcares naturais vêm da fruta e do mel, tá? E o resto é tudo industrializado. Eu tô falando, gente, o açúcar mesmo. Existem os nossos carboidratos, então assim, o arroz, batata doce, mandioca, que são carboidratos que vai lá na frente, digeridos, transformar no açúcar, que é a nossa maior fonte de energia dentro do nosso organismo para produzir todo o ATP que a gente fala, tá? Que é a nossa energia. Então, todos os carboidratos e todos os doces geram, mesmo no final ali da digestão, a produção de açúcar, a produção da glicose. Mas existem os açúcares mesmo mais simples, que aí seria a frutose ou então a glicose. E aí a gente tem a questão do mel, ou então a gente tem a questão dos doces e de açúcares adicionados, tá? Porque senão, quando a gente fala de açúcar, a gente tem que dividir eles para que vocês entendam em relação ao nosso organismo, não só como uma forma de malefício e benefício, como também uma forma de calorias de produção de energia nos carboidratos, tá? Que senão, de repente, daqui a pouco vocês tiram tudo de arroz, batata doce e não, tá? Onde os açúcares estão escondidos? Aí é o que eu falei um pouquinho, mas aqui numa forma até mais industrializada, tá? Nesses carboidratos complexos que eu falei de batata, arroz e tal, e também em produtos industrializados que às vezes a gente acha que não tem açúcar, por ser até às vezes uma composição salgada,
Nem sempre, mas sim. Então, exemplo, pães. Nem sempre é o pão doce que tem açúcar. E sim, o pão normal, porque também vai açúcar na composição para fermentar e também porque vai açúcar sim na composição desse carboidrato que é o pão, tá? Molhos prontos, muitos deles têm açúcar. Ketchup, mostarda, maionese, tudo tem açúcar na composição. A não ser aqueles produtos que vocês vejam no rótulo e foi criado sem o açúcar adicionado, beleza? Se não, tem. Molhos, não só para saladas, como molhos prontos, como molho vermelho. Muitos molhos vermelhos de saquinho têm açúcar escondido ali. Pães, que eu já falei, barrinhas de proteína, barrinhas de cereais, muitas contêm açúcar, tá? E, gente, uma coisa importante, mesmo que não seja o contexto aqui, é que muitas barrinhas de proteína e barrinhas de cereais têm muito adoçante, tá? Então não adianta nada você substituir o seu açúcar nesse contexto aqui e ficar consumindo adoçante o tempo todo. Então a gente tem que prestar atenção que quando a gente retira esse açúcar, a gente precisa também retirá-lo de vez de algumas refeições que a gente faz durante o dia ou de alguns dias. Não adianta nada a gente todos os dias não consumir o açúcar e consumir o adoçante numa forma excessiva para suprir aquela falta do açúcar e do doce que vocês gostariam, tá? Iogurtes, a maioria dos iogurtes e sabores tem açúcar, mas sim, existem alguns que não tem. Então a gente tem que estar sempre procurando 0% gordura ou 0% açúcar, tá? Refrigerantes, praticamente todos, né? A não ser refrigerante zero, que não tem caloria e não tem açúcar. Porém, sim, existe uma caloria mínima que não tem ali como um resultado significativo, por isso que é zero, mas que tem um adoçante numa forma mínima ali presente. Então a gente tem que tomar cuidado também com os refrigerantes, não só normais, como zero, tá? Não sei aqui, quem já leu rótulos de alimentos, que se preocupa com esse açúcar no seu organismo, ou com esse consumo diário, se você lê lá e tá escrito açúcares, não é só açúcares, gente, de composição, aí é que a gente vai entrar também num modelo mais específico. Não é só açúcar de composição como ele é açúcar adicionado, e sim açúcar também vindo dos carboidratos, tá? Então a gente tem que prestar um pouco de atenção. Porém, quando falo do rótulo nutricional, vá lá nos ingredientes e se o açúcar estiver, é porque contém o açúcar adicionado. Ou se o açúcar estiver entre os primeiros ingredientes, mais ainda que o açúcar está presente dentro daquele alimento e com quantidades mais significativas mesmo. Então, leiam os rótulos de alimentos para vocês verem a quantidade de açúcar. E assim, para quem não lê e vai ler, vocês vão se chocar com o quanto de açúcar tem em tudo que a gente consome, tá? É como eu falei, às vezes vocês acham que um produto é salgado e não tem o açúcar lá. E tem muito, gente. Muito açúcar num produto salgado. Por que também? Aí vai uma outra explicação sobre o açúcar. Porque o açúcar conserva alimentos, tá? O açúcar, por exemplo, no pão, não só para conservar, ele também fermenta o alimento. Então, aquele pão, para fermentação, junto com as bactérias, a gente precisa do açúcar para fazer essa fermentação, tá? Mas quando a quantidade mínima para essa fermentação, tá tudo bem. O duro quando ele é adicionado nesse pão como composição. Então, a gente tem que prestar atenção, porque muitos produtos salgados têm quantidades exageradas de açúcar. Agora lá, por que o açúcar é inflamatório e o porquê que ele gera esses picos de glicemia e em relação à insulina e gera não só o acúmulo de gordura abdominal, como a nossa diabetes tipo 2, como síndrome metabólica, então fígado gorduroso, um colesterol alto, um triglicérides alto, tudo puxa uma coisa com a outra. Inclusive, não só uma gordura abdominal, como a obesidade, como o sobrepeso, que hoje em dia, ao contrário do que tá vindo, essa parte mais fitness, mais cuidar da saúde, mais alimentação, também tá vindo absurdamente o crescimento de obesos e sobrepeso. Por quê? Essa vida, né, gente? A corrida, essa vida sem planejamento, sem organização,
vivendo de alimentos industrializados, vivendo de alimentos com praticidade, porém industrializados, que contém muito açúcar. E aí gera toda essa síndrome metabólica. Além disso, o nosso psicológico é uma forma de merecimento o tempo todo. Porque eu tô cansada, porque eu trabalhei demais, porque eu vivo nessa correria. Sim, vou comer. E você quer ir lá e fazer uma comida? Não. Você quer pedir algo, você quer ir a algum lugar comer e tudo isso vem muito açúcar. Para quem me acompanha há muito tempo, já desde 2018, eu tenho programas de emagrecimento online pela Bifit aqui, que é a minha empresa. E lá, no início, a gente teve os programas do Foca 30 e eram 30 dias sem açúcar. Lá a gente dava muitas dicas e assim, orientava todos os alimentos que têm açúcar. Aí você fala, meu Deus, o mundo tem açúcar. É igual o glúten. E sim, o mundo tem açúcar. Mas também não é difícil você ver e consumir alimentos que não tenham esse açúcar. É o quê? São as dicas. É um planejamento, uma organização, para que você consiga escapar desses alimentos mais industrializados e ultraprocessados e começar a ter alimentos mais como comida de verdade no seu dia a dia. Não é difícil, é que precisa de planejamento e uma organização, coisas que hoje o mundo não está tendo, né? Com essa vida corrida, onde a hora já não dá mais conta, né, do nosso dia. Então a gente precisa sentar um pouquinho, pôr a cabeça no lugar e entender para onde a vida está andando e melhorar. E essa parte do açúcar tem muito a ver, tá? Então prestem atenção nisso também. Açúcar e inflamação. Nosso corpo inflama cronicamente pelo açúcar. As nossas células, elas vão sendo infladas e inflamadas pelo açúcar, aonde tanta inflamação não deixa o seu organismo realizar todas as funções dele. Então, um indivíduo, um organismo que tem o açúcar diariamente, ou como rotina que seja, ou às vezes até em excesso, ele vai ser cada vez mais inflamados, vai ter picos de insulina e dessa glicemia, aonde te gera uma inflamação e depois ainda tem essa queda de energia. Por quê? Porque o açúcar, como eu falei, ele é fonte de energia. A gente precisa do açúcar, tá, gente? Não só desse açúcar adicionado, como do açúcar proveniente dos alimentos, carboidratos mais complexos, para gerar energia, para tudo que a gente faz durante o nosso dia. Então não é assim, eu tenho que viver sem o açúcar. Não. A gente tem que viver com o açúcar proveniente de alimentos mais saudáveis. O que a gente está querendo dizer aqui, são 30 dias sem açúcar, desses açúcar adicionados, os açúcares que fazem muito mal e causam toda essa inflamação para gerar até doenças, tá? Então, eu já falei, né? Fígado gorduroso, a diabetes tipo 2, a síndrome metabólica é uma inflamação crônica, o açúcar presente no seu dia a dia todos os dias. E também uma piora da nossa flora intestinal, da nossa microbiota. Então, a nossa parte intestinal, com muito açúcar, ela vai começar a ser prejudicada também. Para algumas pessoas que consomem o açúcar durante o dia em grandes quantidades ou diariamente, vocês vão perceber também os seus picos de humor e de disposição, tá? Ao mesmo tempo que ele pode te dar uma energia rápida, ele também te dá uma fadiga muito rápida. E não só numa questão de energia, como uma questão de humor. Você fica feliz e ao mesmo tempo irritado, bravo, no mesmo momento. Então reparem isso, se vocês sentem um pouco todas essas mudanças e se vocês têm esse açúcar adicionado todos os dias aí na rotina de vocês, como alimentação e como às vezes até como uma das fontes principais da alimentação de vocês, né? Eu tenho muitos pacientes que vêm de alimentação totalmente desregrada, onde eu consumo doce no café da manhã, né? Às vezes um bolo, um pão doce, coisas do tipo. Aí no almoço eu sempre tenho um suco adicionado com o açúcar ou algumas frituras e coisas com muito carboidrato que geram esse açúcar. Aí à tarde eu pego e consumo de novo bolo, pão, às vezes rosquinha, coisas com bolacha e também tomo um café com açúcar ou chá com açúcar e vai de novo para noite.
janta, ou come os fast foods da vida, ou aqueles produtos industrializados que eu falei que tem molho pronto, refrigerante, bolacha, biscoito, macarrão tem açúcar. Então vocês têm que sim, sem reparar nisso e muitas vezes, sem perceber, vocês estão consumindo uma quantidade de açúcar durante o dia muito excessivo. E vocês acham e estão ligados o açúcar só com doce. Eu não consumo muito açúcar, porque não come chocolate, por exemplo. E aí toma café o dia inteiro com açúcar. Eu já tive muitos pacientes disso. A gente não vê açúcar em outros momentos do dia, porém toma café o dia inteiro adoidado com um monte de açúcar no café. Pense o seu organismo recebendo esse açúcar o dia inteiro. Ele não tem descanso. É por isso que a gente tem resistência à insulina, por isso que a gente vem com uma diabetes, porque o nosso corpo não dá conta, né, de tudo que a gente coloca. O diabético é muito isso. É lógico que tem a genética, né, e o de ser hereditário, mas também tem, na grande maioria, o nosso estilo de vida. E aí você dá doce, açúcar, e aquela insulina lá, gritando. Como é que eu consigo melhorar isso? Não tem como, o fim é triste, o fim é o mesmo para todo mundo. E tem muita gente que fala assim, Mariana, mas eu tenho, a minha mãe, ela é obesa, sobrepeso e tal, e os exames delas estão ótimos. Gente, isso é a minoria. Não adianta você pegar um caso desse e colocar como a regra, né? A regra vai uma hora ou outra te prejudicar na saúde. Se não prejudicar agora, é pouco. Inclusive, envelhecimento precoce. O nosso envelhecimento, ele vem muito mais rápido com o consumo excessivo de açúcar, tá? Que é como se o açúcar, a nossa glicose, colasse nas nossas proteínas que deixam as nossas pele, cabelo, unha, tudo muito mais enfraquecido e gera flacidez e aí fica com esse envelhecimento precoce, tá? Então o açúcar também faz isso. Então, lembrando, já recapitulando, envelhecimento precoce, fígado gorduroso, sobrepeso ou obesidade, diabetes, inflamação para o nosso organismo que causa distensão abdominal, empachamento, o intestino já não funciona direito, então nossa microbiota, nossa flora intestinal vai por água abaixo, queda de energia, então queda de disposição, queda de humor e sono alterado, tá? Tudo isso tem a ver com o açúcar, então já entende e pensa se você realmente está consumindo, porque muito desses sintomas que eu falei vem do excesso de açúcar. E é somente com o açúcar que você talvez possa mudar tudo isso em relação à sua vida, tá? Ok. Aqui aí eu falei da energia rápida e queda brusca de energia e humor, certo? A gente se chama de picos. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de açúcar no nosso dia a dia. Os piores, os intermediários e os melhores, modo de dizer, tá? Piores, mais prejudiciais, o refinado e o açúcar cristal, que são os nossos açúcares, na maioria das vezes, adicionados às nossas receitas e adicionados aos nossos consumos. Então, a gente fala que é o açúcar de adição. Então, a gente vai pôr num café, a gente vai pôr num suco, a gente vai pôr num chá e doces, né, em geral. Açúcar mascavo e demerara também são prejudiciais e precisam de uma moderação. Porém, eles são menos processados que o açúcar cristal e o açúcar refinado, tá? Então, eles estão aí no modo intermediário, porém ainda são prejudiciais. Então, quando a gente faz os 30 dias sem açúcar, a gente retira todos eles, tá? Seja refinado, seja cristal, seja mascavo, seja demerara. Mas só explicando os níveis para vocês. Mel e açúcar de coco. Opções mais naturais, porém também precisa ter moderação. Lembrando, açúcar é glicose, tem calorias e sim, a gente consome essas calorias em muita menor quantidade de alimento, né? Então, o açúcar sempre vai ser mais calórico, a gente tem que tomar cuidado. Então, independente de um benefício ou não para a saúde, um malefício ou não para a saúde, a gente sempre deve consumir o açúcar com moderação. Mesmo que seja o mel, né? Mesmo que seja o açúcar das frutas,
e mesmo que seja o açúcar de coco de uma forma mais natural, certo? Então não tem essa questão assim, ó, o açúcar é liberado. Não, ele é com moderação. Ele não deve fazer parte da nossa rotina, ele deve ser evitado. Porém, não quer dizer que ele tem que ser cortado da nossa vida, tá? É mesmo o adicionado, mesmo que seja o mel ou açúcar de coco, de vez em quando, não tem problema. Eu tô falando isso como rotina e como excesso, tá? E aí o açúcar que vem proveniente dos carboidratos, da quebra deles, aí sim vai ser mais tranquila. Ou então das frutas. Porém, pessoas que já estão com obesidade, sobrepeso ou então diabetes, vai ter que tomar cuidado até com os carboidratos saudáveis que geram esse açúcar para o nosso organismo, certo? Beleza. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o nosso impacto de excesso de açúcar. Alguns eu já falei, né? Porque eu falo demais. E aí eu já vou soltando alguns. E já falei mesmo. E eu quero falar sobre um último que até impacta um pouco o modo como a gente tem que tirar ele do nosso organismo, tá? Então vamos lá. Principais consequências: acúmulo de gordura abdominal, obesidade, sobrepeso, envelhecimento precoce, diabetes, fígado gorduroso, inflamação crônica, intestino descompensado, às vezes até uma diarreia ou então uma constipação. Não tem a perda de peso saudável. Se você está estacionado num peso, está fazendo dieta e tá ali sem conseguir perder essa gordura ou esse peso, também pode ser sinal de que o seu corpo está inflamado e pelo açúcar. Quem não está conseguindo ganhar massa magra, né, massa muscular, também pode estar inflamado pelo açúcar que você veio consumindo. Então tem tudo isso, que o nosso corpo, quando inflama, ele trava para várias funções do nosso organismo, tá? E o último, então, que é a queda de energia e o vício do açúcar, tá? Aí a gente vai entrar, então, agora no patamar onde, sim, o açúcar vicia. Nós mulheres, em épocas, então, de TPM, né, de tensão aí, pré-menstrual, naqueles dias que a gente fica doida, sim, o desespero pelo doce, pelo açúcar e esse vício, né, que a gente tem por ele, que o nosso organismo pede. Mas muitas vezes o nosso organismo pede porque a gente dá, né? E aí entra o vício. Vício, como qualquer outra droga, é o açúcar, tá? Encarem sim, para quem consome todos os dias no modo excessivo e aquilo tá fazendo mal, encarem como uma droga, como um drogado, sim, tá? Porque a gente tem uma abstinência do açúcar dentro do nosso organismo. E para essa abstinência passar, é ficar sem. Então a gente vai gritar, a gente vai chorar, a gente vai morrer de vontade e não vai consumir, a gente vai ter dor de cabeça, diarreia muitas vezes, e vai ter que continuar sem esse açúcar. Para quê? Para o nosso corpo entender que não precisa dele. Então, o nosso organismo grita. E quando grita, o que a gente faz na maioria das vezes? Dá. Essa é a droga, né? A gente precisa daquele alimento e a gente dá. E o açúcar não. Enquanto a gente der, ele não vai ficar são, né? Então a gente precisa não dar, saber falar não para o nosso organismo, para ele saber sobreviver sem o açúcar. E depois, quando voltar, a gente entender que é somente com moderação, tá? Ok. Eu não sei até se você já sentiu isso, né? Dentro do seu dia a dia aí. Vocês têm esse consumo excessivo do açúcar e sentem essa necessidade, esse vício de que eu saio daqui para comprar, como desesperadamente o doce ou algo que tenha esse açúcar, né? Então isso é um vício mesmo. Eu acho que tá na hora de você se preocupar se você sente tudo isso. Ô, gente, antes de eu continuar, para quem tiver aqui, né, dá um like aqui no vídeo, dá um like no canal, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com quem faz sentido estar sempre aqui vendo esses conteúdos, tá? Estratégias práticas para reduzir o açúcar. Quero falar agora de dicas e o que vocês podem tentar melhorar no dia a dia de vocês. Então, trocar refrigerante por água com gás. Gente, eu tenho até hoje, eu falo de uma amiga minha, ela mora em Jaguariúna. E ela era viciada em coca, mas assim, de 2 litros por dia, brincando, tá? Aí eu falava pra ela, meu Deus do céu, não é possível que você vai ficar consumindo isso todos os dias. Ela falou, não, eu não consigo, eu sou viciada mesmo. Eu falei, então agora você vai começar a trocar e vai pôr essa coisa do gás e tal por água com gás e limão espremido. Tirei. Não foi fácil? Não foi fácil. Porém, tirei ela da coca e hoje ela é viciada na água com gás com limão espremido. Prefiro. Nenhum vício é bom, né, gente?
mas eu prefiro que ela seja viciada nisso. Então troque refrigerante por água com gás e limão. Às vezes até aqueles refrigerantes que não tem açúcar, ou pelo menos aqueles que são zero, para tentar diminuir, né, todo aquele consumo que você vem tendo. Reduzir aos poucos o açúcar no café, no chá e nos sucos. Tem gente que não toma suco de fruta sem açúcar adicionado, né? Tudo bem que suco de limão, suco de maracujá, às vezes até um suco de morango acaba sendo um pouco mais azedinho, né? Mas assim, reduzir, né? Colocar uma quantidade menor. Então, Mariana, mas eu não consigo consumir café puro, não consigo consumir chá puro. Então você vai diminuir. Põe uma meta do seu dia. Vai lá, você toma 4 cafés por dia e você adiciona uma colher de sopa de açúcar todos os cafés que você toma. Então agora você vai começar a adicionar uma colher de sobremesa. Daqui 2 semanas você vai começar a adicionar uma colher de café, uma colher de chá, né? Até você viver sem esse açúcar ou pelo menos reduzir ele da sua vida, tá? Tudo aos poucos, gente. Não precisa também ser nada drástico quando você não tá preparada ou não consegue ou tá com esse psicológico que não vai dar certo. Então vocês podem fazer isso aos poucos, né? Essa substituição aos poucos ou retirada aos poucos. Usar frutas para adoçar a receita. Muito, muito. Banana, tâmara são 2 frutas que ajudam muito vocês a colocarem esse açúcar, essa coisa adocicada para vocês sentirem que estão consumindo algo com açúcar. Eu não sei vocês, né? Mas para quem já experimentou tâmara, é muito bom. E ela substitui muito o açúcar quando a gente quer fazer algo com uma receita. Porém, aí eu também vou entrar numa questão de não adianta toda vez que o nosso corpo pede algo doce você dar. Menos que seja com a tâmara, mesmo que seja com a banana, mesmo que seja algo com adoçante. Não adianta nada, o tempo inteiro você substituiu o seu açúcar por isso, tá? Você tem que aprender a falar não para si mesma e fazer o seu organismo entender que ele não precisa desse adocicado o tempo todo, todos os dias, a todo momento, tá? É porque você já viciou o seu organismo e fez ele se acostumar com tudo isso, certo? Então usar frutas para adoçar receitas é muito legal. Ou às vezes até pegar um pouco de fruta e colocar um pouquinho de mel para satisfazer, ou então um pouquinho de fruta, um pouquinho de mel e um pouquinho de cacau para satisfazer, ou fazer aquelas panquequinhas de banana com ovo, cacau, ou pode pôr uma tâmara para adoçar, ou pode pôr só a banana, ou às vezes até umas gotinhas de adoçante mais natural, para que vocês vão tentando substituir, mas nem sempre. Aprendam a falar não, beleza? Ler sempre os rótulos dos alimentos, então isso é muito importante para você consumir alimentos aí industrializados que não contenham açúcar, tá? Porque às vezes você está tentando tirar o açúcar da sua vida e mesmo com alguns produtos industrializados que você nem sabia que tinha, tem e você não está conseguindo sair desse açúcar, tá? Isso também é muito importante. Evitar alimentos ultraprocessados. Sim, é o que eu falei dos industrializados. Então, alimentos cada vez mais processados, ultraprocessados, eles têm que ter o açúcar como forma de conservação. Então, usam como conservante e vai ter um consumo de açúcar ali. Ou usam, sim, lógico, para adoçar aquele produto, né? Seja uma barrinha de cereal, uma barrinha de proteína, um doce de pacotinho. Aí, você vai ter o açúcar já adicionado, né? Então, a gente tem que entender que tem alguns produtos que industrializados, mesmo numa forma doce como salgado, tem o açúcar. Então, evitem alimentos tão processados também pelo açúcar ser conservante. Agora, vamos falar, quero pôr aqui, sobre os 30 dias, tá, gente? Porque, ó, são 35 minutos já, eu falei que eu não ia demorar nessa live. Só queria motivar vocês a isso. Eu vi aqui alguma coisa sobre o chat, eu não tô conseguindo visualizar quais foram as perguntas e respostas. Só um minuto, tá? Conseguindo ver? Do chat aqui, saiu da minha tela. Legal. Mas ok. Eu vou ver aqui se eu consigo achar, nem que seja por aqui, para conseguir falar com vocês, tá? Vamos nos 30 dias primeiro e depois eu vejo as mensagens que eu não consegui. Vamos lá. 30 dias sem açúcar e eu quero falar um pouquinho sobre como ficar esses 30 dias, como vai ser isso, o que vocês vão sentir, né? Os sintomas, os benefícios e tudo mais. Aí eu deixei eles como uma forma de dias, tá? Vamos lá. Aqui. O que acontece ao ficar 30 dias sem o açúcar adicionado? Então, na primeira semana, a gente vai ter possíveis sintomas de abstinência. Já mencionei aqui
Vamos ter, e é normal. Não tem como o nosso organismo não gritar com aquilo que a gente já não tá dando mais para ele. Isso, gente, seja o açúcar, seja a farinha de trigo, seja o álcool, seja aquilo que você tem excessivo no seu dia a dia, tá? Então, o seu corpo vai sim gritar, eu quero aquilo que você me dava, né? E vai ter dor de cabeça, tontura, fraqueza, um pico de fome até maior. Então, essa abstinência é normal e vou falar assim, é benéfica, tá? Para que a gente retire o açúcar do nosso organismo. Então, cansaço, dor de cabeça, irritabilidade, né? O seu humor vai lá embaixo. E é isso. E tá tudo bem, tá? Vamos aguentar a nossa primeira semana. Então, serão 7 dias iniciais chaves, tá? Para o nosso processo de 30 dias sem açúcar. Paladar começa a se adaptar, percebendo melhor o doce natural dos alimentos. E é bem isso. Você já comeu algo doce e depois foi tomar um leite com Toddy? Ou uma fruta? Nem parece. Nem parece que é doce. Por quê? Você já comeu um doce ali muito excessivo nesse paladar do açúcar. E aí você vai consumir uma coisa que é menos, esqueçam. Vocês já nem sentem mais o paladar realmente daquilo que tem menos açúcar. Quando você tira nessa uma semana, você vai ver que bem no final dela, você vai consumir alguns alimentos que tem menos açúcar e já vai achar maravilhoso, que ele já tá com mais açúcar, que você não precisa daquele excesso tanto que você tava fazendo. Isso na primeira semana, tá? 7 dias. Aí a gente vem entre os 7 e 20 dias. Então, entre 10, 20, 15, 20, a gente já começa a ter uma melhora muito significativa em várias outras coisas. Mais energia e disposição durante o nosso dia. Isso é, assim, notável. Em apenas uma semana já a gente já consegue ver, onde a gente acorda mais disposta, a gente tá mais disposta durante o nosso dia, a gente não tá tão sonolento, tá? Porque a gente fica muito sonolento, a nossa energia cai, né? E a gente tem esse sono, principalmente pós-refeições, com muita quantidade de açúcar, tá? Então, melhora de energia, disposição e humor. Vai melhorando o nosso humor, a gente fica mais sociável, né? Menor compulsão pelos doces e pelos carboidratos mais refinados. Então, eu digo, bolacha, pão, doce, tudo isso a gente começa a ter uma menor compulsão. Mas isso, gente, sinceramente, depois dos 10 dias sem açúcar, a gente já começa a ver essa melhora. Que você já não tem tanta necessidade, não quer toda hora aquele alimento que você consumia, você já começa a entrar de uma forma mais tranquila. Diminuição de inchaço e retenção de líquidos. Não, isso é absurdo. Por quê? Processo inflamatório, tá? Quando a gente retira o açúcar do nosso organismo por pelo menos aí 10 dias, a gente já começa a entender que vai cair balança, vai cair peso, mas de uma forma um pouco mais do inchaço, da água que o nosso organismo elimina com o nosso processo inflamatório reduzindo. Então já melhora muito. E para quem treina pesado, gosta de treinar, uma corrida também, para quem treina mais resistência, melhora muito a nossa disposição e a nossa resistência para os treinos, tá? Isso depois de 10 dias também. Por quê? Porque na primeira semana você pode ter fraqueza, tontura, dor de cabeça e os seus treinos baixarem, tá? E depois dos 10 dias você vai ver que ele retoma tudo. Aí, entre 20 a 30 dias, a gente começa a perceber uma melhora na sensibilidade à nossa insulina, que é o quê? A insulina é o nosso hormônio que controla a nossa glicemia dentro do sangue. É ela que tem um probleminha ali quando a gente tem a diabetes, né? Por quê? Porque falhou ela não tá dando conta daquilo tudo que você tá dando pro seu organismo mais, né? Então, a sensibilidade dela melhora, né? Então, esse controle da nossa glicemia durante o nosso dia melhora. Os picos de glicemia a gente não vai ter mais. Esses picos de glicemia acabam deixando a gente com a disposição e o humor lá em cima e depois cai abruptamente, tá? Redução de peso depois dos 20 dias, muito significativo. Redução de gordura abdominal, então a parte nossa abdominal, ela reduz muito bem depois dos 20 dias até os 30. Pele mais saudável e mais viçosa, por quê? Que é o que eu falei pra vocês lá atrás. A questão da nossa pele
que é com colágeno, proteínas. O açúcar, quando ligado muito a essa proteína, faz ter esse envelhecimento precoce. Quando a gente retira o açúcar, essas proteínas ficam mais livres, mais vivas para nós, tá? Sono e humor, esse eu já falei agora mesmo, né, antes de chegar nele. Então melhora muito o nosso sono, melhora muito o nosso humor. Aquela sonolência durante o dia, melhora demais. O paladar mais apurado para o sabor natural dos alimentos e não de açúcar adicionado, tá? E melhora da nossa saúde em níveis do quê? De triglicérides, de colesterol e de glicose dentro do seu sangue, tá? Melhora demais mesmo. Nossa parte física, a nossa parte metabólica, principalmente de fígado, de rim, de pâncreas, melhora tudo. É aquela síndrome que a gente fala que uma coisa vai puxando a outra, certo? Então esses são os 30 dias. E aí eu quero dar exemplos antes de terminar a live. O que a gente vai fazer durante esses 30 dias sem açúcar? Tirar açúcar adicionado total. Então açúcar, cristal, refinado, demerara, mascavo, tchau. 30 dias, tchau, tchau, tchau. Tudo que tem eles acabou, não temos nos 30 dias, certo? Não se adoça café mais, não se adoça chá, não se adoça suco, jamais. E também não comemos doce. Então, a não ser alimentos ou doces de forma consciente, num mel, a gente vai ter um pouco, numa adição de frutas para deixar aquilo doce, ou alguns determinados adoçantes que a gente vai ter durante esses 30 dias para formar aquele doce ou para comprar algo, né, que seja industrializado com esse saborzinho doce, beleza? Ok. Bebidas que contenham açúcar, a gente retira de tudo. Alimentos industrializados que contenham açúcar na composição, mesmo que sejam salgados, a gente vai retirar também e vai viver muito mais 30 dias aí de comida de verdade. Comida natural, arroz, feijão, legumes, verduras, frutas. A gente vai poder ter alguns pães, porque não tem o açúcar. A gente vai poder uma tapioca, a gente vai poder rapidez, dependendo do rapidez. A gente vai poder. O que mais? Cuscuz em forma de carboidrato, as proteínas, né? Então, ovo, peixe, carne, frango, atum. E aí, aquelas coisas pra gente burlar um pouquinho, que é a questão do doce de uma forma mais saudável, mais natural, ou com um pouquinho de adoçante, tá bom? Quero saber se vocês vêm comigo, quero saber se vocês gostaram de tudo que eu falei aqui hoje, se isso esclareceu um pouco o que vocês passam, às vezes os sintomas que vocês têm, ou como está a saúde de vocês, e se vocês já retiraram o açúcar, ou como vocês se sentiram. Espero que tenha esclarecido muita coisa. E espero de verdade que eu tenha motivado vocês a sim melhorar o açúcar de vocês, tá? Não tô dizendo que talvez vocês venham para esse canal e para esse grupo de 30 dias sem açúcar, mas que vocês reduzam isso no dia a dia de vocês e que ele não seja a nossa fonte principal de consumo no nosso dia a dia, porque ele só vai te trazer malefícios aí. Fechou? Antes de eu finalizar, eu quero ainda tentar caçar quem comentou algo aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar por aqui. Aguardem, tá, gente? Ao vivo é isso mesmo. Por aqui, ó. Ao vivo, eu mesma. Por aqui, ó. Aqui, ó. Bora. Deixa eu ver agora o chat, que agora acho que é pra ver. Ah, tá. Bateram umas palminhas e tal. E a Josi falou assim, Nutri, por favor, escolhe eu pro seu acompanhamento. Eu vou te dar muito orgulho, juro. Gente, deixa eu falar sobre isso. Hoje eu postei um negócio no Instagram e vale a pena nessa live. Quem assistir depois também não tem problema. Hoje eu coloquei lá no meu Instagram para vocês marcarem que eu vou escolher lá naquela caixinha de perguntas 2 pessoas para fazer um acompanhamento comigo de 2 meses para perder gordura, melhorar a saúde, definir o corpo, uma mudança radical, tá? Porém, essa pessoa ela tem que estar apta a isso mesmo. Ela tem que estar motivada, convicta do que ela quer, né? Porque vamos falar a verdade, eu não quero parar o meu tempo aqui com quem não está com vontade de mudar. Eu quero parar o meu tempo para ajudar pessoas que realmente querem mudar. Melhorar a alimentação, ter atividade física incluída no seu dia a dia. E sim, seguir estratégias alimentares e um plano alimentar onde você vai ter que abdicar de muitas coisas, né? Dos seus excessos de final de semana. Por quê? Porque você quer resultado. Todo mundo que quer resultado ali na frente, ele tem que saber aonde que ele quer chegar
e saber que ele tem que ter prioridades, escolhas e tomar decisões. E é para isso que eu quero você comigo nesse acompanhamento, se você quiser. Então vai lá pro Instagram, me segue lá nas redes sociais, eu tenho TikTok, aqui no YouTube, eu tenho o Instagram, Maemi Cárdenas, tá? É o meu Instagram, o TikTok eu nem lembro, mas tá lá junto. E pra gente fazer essas enquetes, pra quem gosta de participar de tudo isso, segue lá então, beleza? E eu vou escolher 2 pessoas pra participar desse acompanhamento por 2 meses e que esteja muito determinado no que quer, porque a gente vai fazer fotos antes e depois, vai fazer assim, ó, um fuê. Pra quê? Pra dizer que dá certo quando você realmente quer, quando você realmente está determinado, disciplinado para aquilo que tem ali como objetivo. Fechou? Acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, podem deixar nos comentários, podem mandar mensagem, pode ir lá no Instagram, manda direct, que eu tô aqui sempre à disposição de vocês. Não esquece, curte esse vídeo para cada vez chegue para mais gente. Se inscreve no canal, que isso é muito importante para mim, e compartilha com quem vocês quiserem. Fechou? Beijo, gente. Fiquem com Deus e espero que vocês tenham gostado de tudo isso aqui que eu falei. Até a próxima live.